como conseguir meu primeiro emprego como programador em 2026. Para me te responder essa pergunta, eu preciso separar esse vídeo em 4 partes. Primeira parte sobre o código que você deve aprender. Segunda, como entregar esse seu código em produção. Terceira, as metodologias de entrega de trabalho e de gerenciamento de pessoas utilizadas dentro das empresas. E quarto, como otimizar o seu perfil, encontrar vagas que têm menos concorrência e conseguir passar a impressão correta dentro de uma entrevista. Muitas pessoas chegam todos os dias até mim e elas têm o mesmo questionamento. Como é que eu faço para iniciar e conseguir o meu primeiro emprego ainda este ano? E para isso a gente tem que começar a descobrir o que o mercado quer. Por isso que eu sempre recomendo que você faça uma pesquisa de mercado para saber o que o mercado quer. Assim, não é tudo que você precisa pesquisar. Na verdade, o que você precisa pesquisar mesmo, que vai fazer a diferença na sua contratação, é um framework. Porque você tem que ter as habilidades ali para conseguir desenvolver, mas normalmente as empresas elas buscam um desenvolvedor que saiba pelo menos o framework principal do site ou do sistema que elas estão utilizando. Então eu recomendo muito que você entre no LinkedIn, que veja sites de vagas e procure ali várias vagas a respeito do que você quer. Ah, eu quero back-end? Eu vou procurar frameworks de back-end, linguagens de back-end. Se é front-end que eu quero, vou procurar relacionada ao front-end. Depois de ver ali, por exemplo, 50 km, 30 km perto da minha casa, pelo menos umas 30 ou 40 vagas, você vai ver que tem uma tecnologia que se repete mais. Bom, essa tecnologia provavelmente vai ser a melhor para você nesse momento, porque se você quer iniciar agora, é muito mais fácil você conseguir a sua primeira vaga presencialmente. Não significa que depois você não pode conseguir uma vaga remota. Mas a gente tem que priorizar o quê? Eu quero iniciar rápido ou eu quero já minha primeira vaga remota? Se você quer iniciar ainda esse ano, vai ser muito mais fácil se você procurar uma vaga presencial. E vai ser muito bom para você também, porque nas vagas presenciais você vai ter ali contato com outros programadores e vai evoluir muito mais rápido. E essa pesquisa vai te ajudar a ter muito mais vaga disponível, vai te fazer entender o mercado de uma forma muito melhor e conseguir iniciar nele muito mais rápido. É claro que a gente precisa saber as linguagens básicas, lógica de programação e como se portar como um programador de verdade. Essas coisas que você tem que saber, não importa se você quer ser back-end ou front-end. Você tem que ter a base igual. Começa lá em o que é possível fazer com linguagem de programação. Por exemplo, a coisa que mais a gente vai fazer na programação, no seu dia a dia como programador, é criar um CRUD. Um CRUD são as operações mais importantes que você pode realizar dentro de um banco de dados. CRUD é um acrônimo, para criar, ler, deletar e atualizar. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima no card para você aprender tudo sobre o que é um CRUD. Quando você entra, por exemplo, no Mercado Livre, na Shopee, eles são grandes CRUDs, cheio de CRUD dentro. Imagina assim, eu preciso criar um registro. Significa que o fornecedor foi lá, se cadastrou, criou o registro do usuário dele, criou o registro do item para ser vendido, colocou lá o preço, editou, salvou e quando você entra no Mercado Livre, você visualiza. Assiste o vídeo lá que você vai aprender bem o que é um CRUD. Além disso, entender lógica de programação é muito importante. Mas eu não estou falando aqui sobre aqueles canais que ficam falando porque uma receitinha de bolo é um passo depois do outro. Isso é importante, são conceitos legais de se aprender, são relevantes. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que o que é possível fazer com programação? Eu posso armazenar dados dentro de uma variável. Eu posso fazer um loop com o if. Eu posso armazenar uma lista com array. Eu posso fazer determinadas coisas com determinadas coisas que existem dentro da programação e isso se repete para todas as outras linguagens. Embora a sintaxe muda um pouquinho, mas o conceito é o mesmo. Até tem vídeo aqui no canal onde eu te ensino lógica de programação utilizando 3 linguagens ao mesmo tempo, para te fazer entender que realmente isso não muda de uma linguagem para outra. A lógica é sempre a mesma. E a lógica que eu quero que você aprenda é o que é possível fazer com a programação. Depois disso, claro, HTML, CSS, JavaScript. Não importa se você quer ser back-end ou front-end. Isso é indispensável para qualquer um dos dois. E para continuar, a gente tem que se comunicar com o back-end, com o servidor. Para isso, a gente vai utilizar os verbos do HTTP. Muito importante que você saiba utilizar eles. Vai ter vídeo aqui em cima te ensinando a utilizar todos eles. Chegando lá,
Você vai estar no servidor ou no back-end. Então é muito importante que você consiga fazer essas duas partes se você quer realmente se destacar. Você ter todas as habilidades não significa que você vai trabalhar como um full stack, mas você ter todos esses conhecimentos vai te ajudar a ter um conhecimento por completo do projeto e se desenvolver as coisas ali dentro muito mais rápido. Depois que você já tiver aprendido isso, eu recomendo que você aprenda uma linguagem de programação. Recomendo muito que você faça aquela pesquisa de novo e veja lá uma linguagem de back-end para você compor. Se você sabe uma de back-end, aprende uma de front-end, aprende JavaScript. Se você já sabe JavaScript, aprende uma linguagem de programação. Eu recomendo muito PHP e C#, porque hoje existem muitas vagas para essas linguagens. E aprenda um framework para cada uma delas. Você não precisa ser o maior especialista, você precisa saber criar um projeto. Eu recomendo que você crie um projeto de e-commerce. Você sabe o que é o e-commerce? Quando você entra, por exemplo, para comprar um produto, uma camisa, num site desses na internet, que você se registra ali, paga e eles te entregam, isso é um e-commerce, um site de vendas que você consegue cadastrar um usuário, cadastrar produtos, ele registra sua compra, faz o pagamento e envia o produto. Isso é basicamente o serviço completo que você vai fazer dentro de uma empresa. Você vai adaptar para várias modalidades diferentes. Você aprendendo isso, você precisa saber como entregar esse código, que não é entregar só por entregar. Essa é a nossa segunda parte, muito importante. Você tem que saber duas coisas dentro dessa segunda parte, que é o fluxo que acontece para você fazer essa entrega e a ferramenta que a gente utiliza para fazer essa entrega. Dentro da programação, a gente usa uma ferramenta muito poderosa que se chama Git. E com ela, o GitHub, e para facilitar ali também, o GitHub Desktop. Vai ter vídeo aqui em cima ensinando a utilizar essas ferramentas para você fazer a entrega do seu código. Só que a ferramenta, ela pode ser utilizada de forma errada. Então existe um fluxo para você seguir de forma correta para entregar dentro das empresas. Porque na programação, tudo é padronizado e as empresas não querem bagunça. Então você tem que seguir o fluxo, porque outros programadores vão querer que as coisas fiquem organizadas e vão impor isso para você. E esse impor não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa para o projeto e você tem que seguir também. A partir daí, você já consegue desenvolver e entregar o seu projeto em produção de uma forma organizada. Só que a demanda, ela não chega assim também desorganizada. Ela vai chegar de uma forma extremamente organizada. E para isso a gente chega no nosso ponto número 3, que são as metodologias de organização de trabalho. Hoje a gente usa o Manifesto Ágil junto com o Scrum para organizar o nosso trabalho. O Scrum ele serve para dizer o que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, quando que a gente tem que terminar e se a gente tem impedimentos, como tirar esses impedimentos. Vai ter um vídeo completo aqui em cima para você aprender o que é Scrum. E aqui acredito que a gente chegue na parte mais importante do nosso vídeo, que é a parte número 4, que é como que você transforma todo esse aprendizado agora em um emprego. Porque não adianta de nada você estudar todas as tecnologias do mundo, ser o melhor programador do mundo, mas ninguém saber quem você é e ninguém saber que você sabe isso. Então você tem que saber vender o seu peixe, vender o seu trabalho. Para começar, você precisa criar um currículo muito bom, muito estruturado e que entregue rapidamente o que é você e o que você está oferecendo de serviço para a empresa, para que o recrutador rapidamente consiga ver o teu currículo e entender, não, esse cara aqui realmente vai se encaixar nesta vaga. Tem um estudo que diz que os recrutadores gastam em média 3 segundos para decidir se eles vão ler um currículo ou não. Além de que hoje a gente tem ferramentas para validar currículos. Então você tem que criar um currículo que passe por essas validações para que realmente chegue na mão de uma pessoa real para ela validar se você serve ou não para aquela vaga. Só que não para por aí. Para você parecer profissional, você precisa de um portfólio, um site portfólio. Hoje eu sempre ensino para os meus alunos formas profissionais de você fazer isso. Dentro do nosso curso, do nosso método completo, tem várias aulas onde a gente desenvolve um portfólio profissional para colocar ali os nossos projetos e realmente te apresentar de forma profissional para esses recrutadores. Sem dizer
que hoje o LinkedIn é a rede social mais importante que você tem que ter otimizada para passar uma cara profissional, para passar os seus dados e os seus conhecimentos para os recrutadores, além de ser encontrado e o recrutador ter a possibilidade de chamar para uma entrevista. Imagina assim, você fez tudo correto, estudou, fez o seu currículo, fez o seu portfólio, entregou, chegou lá no teu LinkedIn e ele olhou assim, você lá com uma roupa de praia, na praia, não tem nada a ver dentro do teu LinkedIn, não tem as tuas experiências profissionais, certificados, não tem post, ele vai pensar, este cara não é nada profissional, não vou nem chamar ele para uma entrevista. E o LinkedIn é a plataforma para você fazer isso. Claro que vai ter um vídeo aqui em cima ensinando como que você vai otimizar o seu LinkedIn para você ter mais chances de ser encontrado no LinkedIn e ser profissional o suficiente para que o recrutador te chame por uma entrevista. Pronto, tudo feito, a gente chega no ponto de você enviar o seu currículo. Tá, mas agora o que eu faço? Eles vão te chamar para entrevista. Você tem que saber responder as perguntas mais feitas dentro de uma entrevista. Para te ajudar, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu mostro uma entrevista que eu gravei e como eu respondi as perguntas. É muito importante que você saiba falar e saiba se comportar numa entrevista. Nunca chegue atrasado, fale de maneira convincente e nunca diga, eu tô iniciando, eu tô procurando a minha primeira oportunidade, eu tô buscando aí o meu primeiro emprego. Sempre se coloque como um profissional qualificado para aquela vaga. Se você tem os conhecimentos, você se apresenta como um profissional que vai realmente fazer a diferença dentro daquela empresa. Assim, você vai ter mais chances de você conseguir passar numa entrevista. Você vai ter mais chances de ser chamado para entrevista e vai estar preparado ali para você conseguir converter aquele recrutador na sua primeira contratação. Essas dicas fizeram a diferença para dezenas de pessoas conseguir criar os seus primeiros projetos e iniciar na programação. Se você quer aprender de forma detalhada tudo isso que a gente viu no vídeo com o meu acompanhamento via WhatsApp, o link do meu método completo vai estar na descrição e vai ter um vídeo aqui em cima onde eu te explico passo a passo tudo que você vai ver dentro desse método. A programação em si, ela não é difícil, só que você tem que ser bem dedicado. Uma coisa que eu sempre falo é que nada que é fácil realmente vale a pena. Ele precisa de bastante esforço. E é muito importante que você grave isso que eu vou falar agora para você. Quanto mais tempo você deixar passar, mais difícil vai ficar para você iniciar na programação. E para você entender o porquê que isso acontece, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você entender.